Durante a maior parte da vida, aprendemos a interpretar o mundo a partir de uma lógica aparentemente incontestável. Algo acontece fora, e então reagimos por dentro. Um evento surge, uma pessoa age, uma circunstância se impõe, e só depois nossos pensamentos, emoções e decisões entram em cena. Essa visão, repetida e reforçada desde cedo, cria a impressão de que somos constantemente moldados pelo ambiente, como se a realidade fosse uma força ativa e a consciência apenas um reflexo passivo do que acontece. No entanto, essa leitura ignora um princípio mais profundo e mais silencioso, que opera independentemente de opiniões, crenças culturais ou sistemas filosóficos. Nada acontece por acaso, não porque exista um destino rígido ou uma força externa controlando tudo, mas porque toda experiência nasce de um estado interno que foi aceito como verdadeiro. Antes de qualquer acontecimento se tornar visível, ele já existia como uma disposição interior, uma identidade sentida, uma suposição mantida sem questionamento. A vida não resiste, não julga e não negocia com aquilo que você sustenta por dentro. Ela não analisa se um estado é positivo ou negativo, desejável ou indesejável. Ela apenas responde. O mundo externo funciona como um espelho obediente, refletindo com precisão o conteúdo dominante da consciência. Aquilo que é aceito internamente como realidade acaba encontrando um caminho natural para se expressar como fato, circunstância ou experiência. É nesse ponto que o verdadeiro significado de agir como se já fosse uma realidade começa a se revelar. Esse princípio não se refere a fingir, enganar ou forçar comportamentos artificiais na esperança de convencer o mundo. Trata-se de alinhar-se internamente com a lei da consciência, assumindo como verdadeiro um estado antes mesmo de qualquer confirmação externa. Não é atuação, é identidade. Não é esforço, é consentimento interno. Quando um estado é plenamente aceito, o corpo, a mente e as reações passam a se organizar em torno dessa verdade assumida. O mundo externo, que nunca foi a causa, mas sempre o palco, ajusta-se inevitavelmente a esse novo comando silencioso. Ao longo deste vídeo, você será convidado a observar como a realidade responde não ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você aceita como sendo real sobre si mesmo. Aqui, a consciência deixa de ser espectadora e passa a ser reconhecida como a origem de toda a criação. Capítulo 1. Consciência. Precede a realidade. O mundo externo não possui poder criador próprio. Ele não decide, não planeja e não inicia processos. Sua função é responder com precisão ao estado dominante da consciência. Assim como um espelho não escolhe a imagem que reflete, a realidade não seleciona o que manifesta. Ela apenas reproduz aquilo que encontra como identidade assumida. Quando esse princípio é compreendido, a vida deixa de parecer caótica e passa a revelar uma ordem silenciosa operando em segundo plano. A identidade interior é o verdadeiro molde das experiências externas. Não se trata do que você deseja ocasionalmente, mas do que você acredita ser, sentir e esperar de forma consistente. Pessoas que se veem como rejeitadas, mesmo sem perceber, acabam encontrando situações que confirmam esse estado. Da mesma forma, quem sustenta internamente a expectativa de perda, conflito ou fracasso, tende a vivenciar circunstâncias que parecem surgir sem esforço, apenas para validar essa suposição já aceita. É por isso que a realidade pode ser entendida como um reflexo atrasado do estado interno. Existe sempre um intervalo entre a assunção e a manifestação, e esse atraso cria a ilusão de que os fatos surgem de maneira independente. No entanto, quando se observa com atenção, torna-se evidente que aquilo que hoje se manifesta externamente corresponde a estados mentais que foram nutridos no passado, muitas vezes de forma automática e inconsciente.
Não é o desejo que cria a experiência, porque o desejo ainda carrega a sensação de falta e distância. O que realmente cria é a assunção sustentada, aquela aceitação silenciosa de que algo é real, possível ou inevitável. Medos profundamente assumidos costumam se manifestar sem resistência, não porque eram verdadeiros, mas porque foram aceitos como tal. Expectativas negativas frequentemente se confirmam de maneira aparentemente coincidente, apenas porque já estavam vivas na consciência antes de se tornarem fatos. Quando essa dinâmica é reconhecida, torna-se claro que mudar a experiência não exige lutar contra o mundo, mas revisar o estado interior que a precedeu. A realidade não precisa ser convencida, pressionada ou forçada a mudar. Ela responde automaticamente quando a consciência, que é sua origem, assume uma nova posição como verdade. Capítulo 2. O significado real de agir como se já fosse uma realidade. Essa leitura superficial transforma um princípio profundo em um exercício de conflito interno, onde a aparência tenta compensar a ausência de alinhamento interior. Agir como se já fosse uma realidade não significa executar ações externas que contradizem o que é sentido por dentro. Quando existe tensão, esforço ou tentativa de convencimento, o estado ainda não foi assumido. A consciência não responde a gestos vazios, mas ao sentimento dominante que acompanha esses gestos. Se o interior continua sustentando dúvida, carência ou medo, nenhuma atuação externa é capaz de produzir uma mudança real e duradoura. Esse princípio também não se confunde com positividade forçada ou negação da realidade atual. Ignorar circunstâncias presentes ou repetir afirmações como forma de fugir do desconforto apenas cria divisão interna. O que transforma não é negar o que existe, mas deslocar a identidade para um novo estado de forma natural. A realidade atual não precisa ser combatida, porque ela é apenas o reflexo de estados anteriores que já estão em processo de dissolução. Agir como se já fosse uma realidade é, acima de tudo, habitar emocionalmente o estado do desejo cumprido. É permitir que a mente, o corpo e o sentimento entrem em repouso dentro da sensação de que aquilo já é parte da sua identidade. Nesse ponto, não há urgência, nem ansiedade, nem expectativa tensa. Existe apenas uma familiaridade silenciosa com o estado assumido, como algo que não precisa ser provado para ser verdadeiro. Quando esse descanso interior acontece, o corpo relaxa, as reações mudam e os pensamentos passam a surgir a partir de um novo centro. A mente deixa de perguntar quando ou como, porque essas perguntas pertencem ao estado de falta. O sinal mais claro de que o estado foi verdadeiramente assumido é a naturalidade. Quando algo se torna natural, ele deixa de ser buscado e passa a ser vivido, e é exatamente nesse ponto que a realidade externa começa a reorganizar-se em conformidade com a nova verdade interior. Capítulo 3. A imaginação como poder criador. No entanto, essa visão ignora o papel central que a imaginação desempenha na criação de toda experiência. A imaginação não é fuga da realidade, mas o laboratório silencioso onde a realidade é ensaiada antes de se tornar visível. Nada do que existe surgiu sem antes ter sido uma imagem sustentada na mente de alguém. Toda ação, toda construção e toda transformação começou como um cenário interno, aceito como possível e depois como provável. O mundo visível é apenas a etapa final de um processo que se inicia no invisível. Aquilo que ainda não pode ser tocado, medido ou provado já está ativo em um nível mais profundo, aguardando apenas coerência emocional para se manifestar. O invisível não é passivo, nem simbólico. Ele é ativo, inteligente e profundamente responsivo à consciência. A mente não imagina de forma neutra, e o corpo não permanece indiferente às imagens mentais. Sempre que uma cena é visualizada com envolvimento emocional,
o sistema nervoso reage como se aquela experiência estivesse acontecendo de fato. Essa resposta não é figurativa, mas física, química e emocional. Visualizar sem sentir não cria, porque a imagem isolada não carrega autoridade suficiente para reorganizar a consciência. É a emoção que dá vida à cena imaginada, que a torna convincente para o subconsciente e que estabelece o comando interno. Sem sentimento, a imaginação permanece superficial, sem impacto real sobre o corpo e sobre os padrões de resposta da mente. Basta observar como o corpo reage a uma imagem mental intensa para compreender esse princípio. Um pensamento carregado de medo pode acelerar o coração, tensionar os músculos e alterar a respiração, mesmo que não exista perigo algum no ambiente. Da mesma forma, uma imagem de segurança, prazer ou alívio pode gerar relaxamento imediato, mesmo sem mudança externa. O corpo responde fielmente ao que a mente aceita como real, porque ele não distingue entre experiência física e experiência imaginada quando a emoção está presente. Quando a imaginação é usada conscientemente, ela deixa de ser fantasia e se torna um instrumento de criação. Ao sustentar imagens alinhadas com o estado desejado, acompanhadas de sentimento coerente, a consciência estabelece um novo padrão interno. A partir desse ponto, a realidade externa começa a se ajustar, não por esforço, mas porque o invisível, que sempre foi a verdadeira origem, já entrou em movimento. Capítulo 4. Assunção, identidade e destino. Aquilo que você acredita ser, sentir e esperar como algo natural exerce uma influência contínua sobre as circunstâncias que se formam ao seu redor. Não é a intenção isolada que molda o destino, mas a posição interior que se torna habitual. Existe uma diferença profunda entre querer algo e ser alguém. O querer nasce da sensação de ausência, enquanto o ser emerge da familiaridade com um estado interno. Quando alguém deseja riqueza, amor ou paz, mas continua se percebendo como carente, inseguro ou em conflito, a identidade fala mais alto do que o desejo. A vida responde ao que é assumido como verdade sobre si mesmo e não ao que é verbalizado de forma esporádica. Riqueza, amor e paz começam a se manifestar quando deixam de parecer exceções e passam a ser vividos como algo natural. Quando um estado é incorporado à identidade, ele deixa de exigir esforço, vigilância constante ou tentativa de controle. A consciência repousa nesse estado com a mesma naturalidade com que aceita o próprio nome ou a própria existência. É nesse ponto que a realidade externa encontra espaço para se reorganizar sem resistência. Não se luta por estados internos, porque toda luta reforça a percepção de distância entre quem você é e aquilo que deseja viver. Estados são incorporados, não conquistados. Essa incorporação acontece quando você permite que um novo conceito de si mesmo se torne familiar, confortável e estável. Ao mudar a identidade, você muda o conjunto de respostas automáticas que orientam suas escolhas, suas reações e sua forma de se mover pelo mundo. Uma identidade sustentada atua como um ímã silencioso, reorganizando circunstâncias, pessoas e oportunidades de maneira quase imperceptível. Mudanças externas começam a surgir não porque você as forçou, mas porque já não fazem sentido os antigos padrões em um novo estado de consciência. Relações se ajustam, situações se dissolvem e novas possibilidades aparecem de forma coerente com aquilo que agora é vivido internamente. Quando esse processo é observado com atenção, torna-se evidente que o destino não é uma linha fixa, mas uma consequência direta da identidade assumida. Ao redefinir quem você é por dentro, você altera automaticamente a trajetória que se desenha por fora. A vida, fiel ao seu papel, apenas confirma aquilo que a consciência decidiu ser. Capítulo 5. Por que a maioria falha em manifestar? A consciência até toca o novo estado por instantes,
mas retorna rapidamente aos antigos padrões por hábito, medo ou impaciência. Um dos principais sabotadores do processo é a espera por provas antes de crer. A pessoa condiciona sua fé ao surgimento de sinais externos sem perceber que o mundo exterior apenas reflete estados que já foram aceitos internamente. Quando a crença depende de confirmação visível, o estado nunca se estabiliza, porque a consciência continua posicionada na dúvida e na observação ansiosa. Outro erro comum é visualizar sem convicção real. Imagens mentais feitas de forma mecânica, sem envolvimento emocional e sem sensação de realidade, não produzem reorganização interna. A imaginação só se torna criativa quando é sentida como verdadeira, e não quando é usada como um exercício vazio ou repetitivo. Sem essa profundidade, o estado assumido se desfaz rapidamente. A oscilação constante entre fé e dúvida também impede a consolidação de qualquer assunção. Em um momento, a pessoa se alinha ao estado desejado. Logo depois, reage ao atraso, às circunstâncias ou às opiniões externas, retornando ao antigo padrão. Essa alternância impede que a consciência permaneça tempo suficiente no novo estado para que ele se torne natural. Muitos abandonam o estado interno diante da demora aparente, interpretando o intervalo como falha ou rejeição. Não compreendem que a realidade externa reflete estados anteriores e que existe um período de ajuste entre a mudança interna e a reorganização visível. Ao desistir nesse momento, a pessoa desfaz a própria assunção antes que ela se consolide. Há ainda a confusão entre persistência e esforço tenso. Persistir não significa vigiar obsessivamente a realidade, nem tentar controlar pensamentos com rigidez. Persistência verdadeira é fidelidade tranquila ao estado assumido, sem ansiedade ou cobrança. Quando o processo se torna pesado, tenso ou exaustivo, isso indica que o estado ainda não foi incorporado. Em muitos casos, a ansiedade dissolve assunções que estavam prestes a se firmar. Estados internos são abandonados antes da consolidação porque a consciência retorna à urgência, ao medo e à necessidade de resultados imediatos. A manifestação não falha por ausência de poder, mas porque o estado correto não foi sustentado pelo tempo necessário para se tornar identidade. Capítulo 6. Persistência, atraso e o colapso do velho estado. O atraso não deve ser interpretado como negação ou fracasso. Ele representa um período de ajuste natural, no qual as estruturas externas ainda estão respondendo a padrões anteriores. Assim como uma semente não brota no mesmo instante em que é plantada, a mudança interior precisa de tempo para se enraizar antes de se tornar visível. Durante esse período, nada está parado, embora nada ainda pareça diferente. A dúvida reativa surge justamente nesse intervalo e atua como um dos maiores sabotadores do processo. Quando a consciência reage às circunstâncias atuais com medo, impaciência ou frustração, ela reativa o velho estado que deu origem àquela realidade. Não é o atraso que mantém o padrão antigo vivo, mas a interpretação emocional feita a partir dele. Persistir, nesse contexto, significa manter fidelidade interna ao novo estado, mesmo quando o cenário externo ainda não o reflete. Essa fidelidade não exige esforço tenso nem vigilância constante, mas uma postura silenciosa de coerência interior. Quanto mais natural o novo estado se torna, menos atenção é dada às manifestações antigas, que começam a perder força por falta de alimento emocional. O colapso do velho estado acontece quando ele deixa de ser sustentado pela consciência. Assim como a escuridão não precisa ser combatida para desaparecer, mas apenas iluminada, os antigos padrões não resistem à presença estável de um novo estado interno. A luz da Assunção dissolve o que antes parecia sólido, sem confronto direto. Quando o estado desejado se torna natural, a mudança deixa de ser uma possibilidade e se transforma em inevitabilidade.
A realidade externa, privada do suporte do antigo padrão, reorganiza-se de forma espontânea. O que antes parecia demorar, revela-se apenas como o tempo necessário para que a consciência assumisse plenamente a nova posição, permitindo que o mundo respondesse de acordo. Capítulo 7. Viver a partir do fim. Quando alguém vive a partir do fim, seus pensamentos, suas palavras e suas reações passam a refletir naturalmente o estado de quem já chegou ao destino desejado, sem a tensão de quem ainda está esperando algo acontecer. Pensar a partir do fim significa interpretar os acontecimentos a partir de uma identidade resolvida e não de uma consciência carente. A pessoa já não reage aos desafios como provas de ausência, mas como movimentos naturais dentro de um processo que ela confia. As palavras que surgem desse estado carregam menos justificativa e mais clareza, porque não precisam convencer ninguém, nem a si mesma, de algo que já foi aceito internamente. A gratidão, nesse contexto, deixa de ser uma reação a resultados visíveis e se torna um estado silencioso de reconhecimento. Ela não nasce do alívio após a conquista, mas da familiaridade com o estado assumido. Quando a consciência repousa no fim, a gratidão emerge como consequência natural, sem esforço emocional ou tentativa de antecipar recompensas. A ação que surge desse estado é guiada, não desesperada. Não há pressa em provar, forçar ou acelerar acontecimentos. As decisões fluem com mais precisão, porque não são movidas pelo medo da perda ou pela urgência da falta. A pessoa age quando sente clareza, e não quando sente ansiedade, permitindo que o movimento externo acompanhe o alinhamento interno. O silêncio interno torna-se uma das maiores expressões de poder nesse processo. É no silêncio que a consciência se estabiliza, sem diálogo interno excessivo, sem disputas mentais e sem necessidade constante de reafirmação. Esse silêncio não é vazio, mas plenitude, pois nele o estado assumido já está completo. Quando o fim é vivido no agora, a espera perde sentido. Não há mais um futuro a ser alcançado, porque a consciência já ocupa o lugar do resultado. A realidade externa, fiel à sua função, apenas se reorganiza para confirmar aquilo que já foi vivido internamente como verdade. Em algum ponto do caminho, torna-se impossível sustentar a ideia de que a vida esteve contra você. Tudo o que foi vivido, compreendido ou resistido, sempre esteve em perfeita coerência com os estados internos, que foram aceitos como verdade ao longo do tempo. A vida não age como juíza, nem como força opositora. Ela apenas responde, com precisão silenciosa, àquilo que a consciência sustenta de forma contínua. Quando essa compreensão amadurece, desaparece a necessidade de lutar contra circunstâncias, pessoas ou acontecimentos. O foco retorna naturalmente para o único lugar onde a verdadeira causa sempre esteve, o estado interno. Cada experiência, seja ela confortável ou desafiadora, revela o conteúdo que estava ativo na consciência no momento em que foi assumido como real. Não há punição nesse processo, apenas reflexo. Agir como se já fosse uma realidade não é uma técnica que se aplica para convencer o mundo a mudar, mas uma lembrança profunda de como a criação sempre funcionou. É o reconhecimento de que a consciência não pede permissão à realidade externa, porque é ela quem define o molde que a realidade irá seguir. Quando esse princípio é vivido com naturalidade, o esforço desaparece e a coerência interna se instala. Você não pede à realidade que se ajuste aos seus desejos. Você a instrui por meio da identidade que sustenta, das emoções que considera naturais e das reações que se tornam automáticas. A vida lê esses sinais constantemente e responde sem atraso conceitual, ainda que exista um intervalo entre a mudança interna e a confirmação visível.
O mundo de amanhã não nasce do acaso, nem da sorte, nem da intervenção externa, mas da verdade que é aceita hoje no silêncio da consciência. Cada escolha interna, cada estado sustentado e cada interpretação emocional constrói o cenário que se manifestará adiante. Nada surge desconectado daquilo que foi vivido por dentro. Quando essa compreensão é incorporada, a consciência assume seu lugar legítimo como comando supremo da criação. A partir desse ponto, viver deixa de ser uma reação aos acontecimentos e se transforma em um ato contínuo de alinhamento interno. A vida, fiel à sua natureza, continuará obedecendo à assunção que você escolher sustentar. O uso de áudios como ferramenta de reprogramação mental é essencial para alinhar o subconsciente com saúde, equilíbrio e bem-estar. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente começa a dissolver padrões antigos. Esse processo atua tanto na cura quanto na manifestação consciente, por meio da lei mental que governa pensamentos, emoções e resultados. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe nos comentários seus insights e percepções, pois é pela repetição e pelo entendimento correto que a transformação se torna real. Nos vemos no próximo vídeo.